você, mas eu não aguento mais esses vídeos que prometem resultados mirabolantes e já que você vai aprender tudo de graça, pra só no final, você se dá conta de que não, de graça não tem nada, e essa pessoa só tava ali tentando te vender mais um produto mirabolante que provavelmente não vai servir de nada ou quase nada na tua vida. Então não é isso que eu vou fazer aqui hoje com você. O que eu vou fazer é te mostrar de verdade como é que a gente conseguiu usar a internet para atrair clientes novos, gente que nunca tinha ouvido falar da gente antes. E nos primeiros 3 meses de venda, 3 meses, sem criar conteúdo nenhum, como é que a gente conseguiu bater a marca incrível de quase 300 mil reais faturados, com cerca de 150 mil de lucro líquido. E veja bem, eu não estou falando de faturamento, não. Faturamento foram 300 mil. Eu estou falando de lucro líquido. É o dinheiro que sobra depois de pagar todo mundo. Tá sobrando aí 50 mil por mês. Isso já é quase 1/3 do nosso lucro líquido como empresa nesses 11 anos que a gente trabalha. Além disso, o que a gente fez também? Nesse período, a gente ganhou seguidores novos todo mês, sem criar conteúdo nenhum. Eu vou mostrar o nosso Instagram para você, para que você veja que o que eu tô falando é verdade. Isso tá acontecendo. E a gente vendeu justamente para essas pessoas, sem criar conteúdo. Isso é muito impressionante, né? A gente nunca faz sorteio, a gente nunca faz nenhuma dessas patifarias aí que trazem seguidores. E aí, é óbvio, né? Todo dia alguém me pergunta: Lígia, como é que vocês estão fazendo isso? E o mais importante, será que dá para eu fazer também? Se você tem um serviço para divulgar, um serviço ou um conhecimento, se você atende no 1 a 1 fora da internet, ou mesmo se você já está aqui na internet, você não está mais no 1 a 1, né? Você está lidando com um público maior, vendendo um produto digital, por exemplo. Não importa a sua área. Se você é médico, advogado, professor, personal trainer, nutricionista, dentista, sei lá, terapeuta, designer, não importa. Essa estratégia funciona e funciona muito. Para quem fica nessa dúvida de achar que é o conteúdo que vende, né? Na verdade, não. Nesses primeiros 12 dias, a gente teve 7.382 e o investido foi 1.685. Então, praticamente tudo que a gente fez no mês de abril, a gente já fez em 12 dias de maio, com o mesmo investimento, né? Enquanto vocês estavam vendendo desde abril e agora esses 12 dias de maio, vocês estavam criando conteúdo também? Zero. A gente tinha um faturamento assim com a nossa linha de 35 mil a 40 mil reais no mês. Esse ano eu acho que eu não sei se eu consigo falar isso. Mas a gente tá batendo 1 milhão. Mentira! Faturamento. Nunca vendi tanto quanto agora, fazendo zero conteúdo. Nesse 1 ano, as coisas assim viraram muito. No primeiro dia de vendas, eu falei, vambora. Vamos botar pra jogo essa metodologia. Eu vendi 10 mil reais. Ainda pensar que é uma categoria assim tão commodity, shampoo, a gente tá falando de produto, coisa pra cabelo, né? Lígia, eu fiquei chocada. Eu queria estourar um champanhe e meu marido, pronto, já quer gastar. E esse mês vai bater mais de 25 mil de faturamento, provavelmente vai bater uns 15 mil de lucro. Nessa primeira campanha, que foram 7 dias, voltou 9 mil reais. A gente remodelou toda a empresa. Eu vendi a indústria, que era uma coisa que sugava muito, e a gente se dedicou realmente à criação de sacadas. Nossa, eu tô agora aqui na casa dos meus sogros. Eu moro já faz muitos anos no interior do estado do Rio Grande do Sul, em Carazinho, mas eu venho seguido a Porto Alegre e sempre que eu vinha para cá, sempre era
um peso, porque no final de semana, eu mesmo vendo, tinha que fazer tal conteúdo, tem que terminar, tem que deixar programado, e agora não. Eu tô aqui e tá vendendo, eu tava na viagem e tava vendendo, comemorando o coletista, dizendo, mais um, sabe? Louco isso. E agora até fiz os meus números aqui para te falar, agora então se pegar. Do primeiro dia que eu comecei a vender, mesmo com todos os problemas de gateway de pagamento e tudo, né, que foi dia 20 de março, até hoje, dia 25 de maio, eu faturei 58, né, e eu gastei aproximadamente 17 mil aqui, tá, porque foi 15 de anúncio e mais 1.200 de remarketing. Então foram 41 limpo, né? Isso é legal de você explicar para as pessoas, porque as pessoas acham assim, ela investiu 10 mil reais em tráfego. Eu não tenho 10 mil para investir em tráfego, mas não é que você pega 10 mil e coloca lá, né? Isso conta. Não, eu comecei investindo 100 reais por dia. Então, essas vendas, por exemplo, que eu acordei e vi que tinha 5 vendas, já pagou todo o teste, entendeu? E aí, como sobrou ali o dinheiro, eu fui reinvestindo, fui aumentando, eu vi que estava dando resultado, fui colocando mais dinheiro. Então, esses 100 reais, aumentei um pouquinho mais, já coloquei outra campanha. E aí, o legal é que você vai crescendo, você vai observando ali suas métricas e vai aumentando aos poucos. Eu nunca dei um super passo além das pernas. E essas vendas que você está fazendo, você sente que elas dependeram de conteúdo? Você precisou estar lá nos stories ou postando no feed para que essas vendas, esse dinheiro saísse? Então, desde que eu comecei, acho que desde fevereiro eu não posto mais nada, porque eu fiquei tão focada, usando meu tempo para montar toda essa parte de venda, né? Essa mudança toda que eu fiz aí de ferramentas tecnológicas, que eu não postei mais nada. Conteúdo, a gente sempre tentou criar de uma forma ou outra, e até nós patrocinávamos isso, mas isso nunca fez a gente vender mais, né? A gente só dava dinheiro pro Facebook. E você já não acreditava mais, Felipe, que esse produto ia vingar? Não, a gente ia tirar ele de linha. A gente já passou da fase de não acreditar e a gente ia remover ele de linha. E depois daí a brincadeira ficou séria. Ficou séria a ponto da gente tirar todos os outros produtos que nós tínhamos na linha e ficar exclusivamente com ele. Então, diferente do que estão dizendo por aí, de ser um especialista em internet, criar conteúdo todo santo dia, consumir esses milhares de módulos que eles enfiam nesses cursos, não é isso que vai fazer você vender. Não é isso. O que vai fazer você vender muito, sem criar conteúdo, é essa metodologia simples aqui. Ela tem algumas etapas, é verdade, mas na essência, ela é muito simples de aplicar. E eu vou abrir ela aqui para você agora. Eu tenho certeza que só com o que você vai ver aqui agora já dá para começar a implementar, por mais distante que isso pareça para você da tua realidade hoje, mesmo sem ser um publicitário experiente como eu sou. Eu tenho quase 20 anos de mercado, todas essas marcas aqui na bagagem. É possível sim atrair seguidores novos todo mês. Construir um negócio sólido, sem criar conteúdo. A gente não é uma agência de marketing digital, a gente é uma consultoria de estratégia de negócio e de comunicação. A gente trabalha com planejamento estratégico. A gente não usava a internet para vender. A gente fechava negócio de outra forma, na nossa rede de contatos, provavelmente muito parecido com o que você faz hoje. Todo mundo nessas empresas e nessas agências de publicidade com as quais a gente trabalha, todo mundo conhece a gente aqui em São Paulo, porque eu já fui do mercado. Até 2011, mais de 10 anos atrás, eu trabalhava em agência de publicidade, cuidando da conta da Peugeot e da Red Bull. Eu era gerente de planejamento de comunicação dessas marcas na época. Foi em 2011 que eu decidi largar o meu emprego para abrir a minha primeira empresa. Então, eu conheço todo mundo. Quer dizer, uma marca dessas me chama aqui no WhatsApp hoje e eu fecho uma consultoria de 100, 200, 300 mil reais. Assim, claro que isso é uma construção, nem sempre foi assim,
né? Demorou para ser assim, inclusive, são quase 20 anos de publicidade para poder fechar um projeto desse jeito agora. Mas hoje é assim. Então, pelo fato de ter uma situação confortável aqui na empresa, eu nunca parei para olhar para esse negócio de internet, atrair cliente assim. Estava vivendo aqui o nosso mundo de uma forma muito confortável. Eu comecei muito nova, eu fazia faculdade na USP ainda, aqui em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz meu primeiro estágio. E agora, quase 20 anos depois, eu pensei, bom, se o nosso negócio está tão consolidado aqui fora, imagina o que aconteceria se a gente usasse a internet para potencializar isso. Talvez a mesma coisa que você fica se perguntando aí no seu caso. E se eu atraísse clientes pela internet? E se eu saísse da minha bolha? E foi exatamente isso que a gente fez, né? Diferente do que recomendam, conteúdo primeiro, vender depois, a gente inverteu essa parada e a gente decidiu vir para a internet desse jeito, sem ficar perdendo tempo criando conteúdo, porque é o seguinte, depois de trabalhar quase 20 anos só com marca grande, né, com marca realmente grande, você aprende muito sobre estratégia, sobre consumidor e sobre mensagem. O que dizer de uma forma diferente para chamar a atenção para sua marca. E principalmente, você aprende que conteúdo, meu amigo, conteúdo é a última coisa que você faz. Eu não sei onde é que esses gurus de marketing trabalharam na prática, né, fora do Instagram, mas o lema número 1 de qualquer empresa séria, e deveria ser o seu também, é criar fontes de receita. Vender, 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 especialmente se você está começando. Dinheiro é oxigênio, é o que faz o seu negócio continuar. Se você está fazendo um monte de coisas para o seu negócio que não vira dinheiro rápido, olhando para o tamanho das contas, então tá errado. Tá errado. Não tem um negócio. Fica criando conteúdo, um dia vai vender. Não. Criar conteúdo não é para qualquer pessoa e principalmente não é para quem está começando a se comunicar e a divulgar o seu trabalho online. Criar conteúdo é uma coisa que a gente só faz depois, quando a gente já está vendendo, quando o nosso negócio já está funcionando online. Aí, com esse dinheiro que a gente está fazendo, a gente pensa, como é que eu vou criar conteúdo? Né? Quem é que eu vou contratar para fazer isso para mim? Porque isso é um trabalho difícil, é para quem entende disso realmente. O jeito que estão ensinando por aí está completamente equivocado, eu fico desesperada quando eu vejo o que estão fazendo, a maneira como estão mexendo com a tua cabeça. Só agora é que a gente está começando a pensar nisso, né? Estruturar um time, como é que a gente vai fazer isso. Eu não vou parar minha vida para criar conteúdo. E o teu negócio? E as outras coisas? Para de criar conteúdo. Agora, o nível de desinformação aqui na internet é tão grande, me irritou tanto, que eu decidi gravar isso aqui na íntegra, bem completo mesmo, e deixar disponível para todo mundo, de graça. É uma aula muito completa e no futuro, provavelmente, a gente vai começar a cobrar por ela. Se você for implementar sozinho, eu sugiro que você grave essa aula aqui, bem rapidinho. Tem esses programas de gravação de tela, né? Você pode voltar e gravar essa aula enquanto esse vídeo tá aqui no ar, certo? Mas hoje eu vou te dar ela de graça. Entende a metodologia, foca nisso, foca em entender essa metodologia, abre a sua cabeça para essa novidade que eu tô trazendo para você e se liberta, tá? Se liberta desse pensamento de que só é possível vender criando conteúdo. Não, foca nisso aqui, beleza? Anota, presta atenção e vamos lá. Então, olha só o que a gente fez. No primeiro dia, né, dessa estratégia, a gente investiu R$1.000 no Instagram. R$1.000. Nesse anúncio aqui, que eu gravei com o meu celular na minha casa. E a gente fez uma venda nesse dia no valor de R$1.500, que era o preço lá que a gente estava ofertando. Então, a gente colocou R$1.000 e a gente vendeu R$1.500. No segundo dia, a gente pegou R$1.000 desse dinheiro que a gente tinha acabado de ganhar, né? Então, fez uma venda de R$1.500, então a gente pegou R$1.000, guardou R$500. Nesse segundo dia, a gente vendeu R$4.500.
ou seja, mais de 4 vezes mais o valor que a gente tinha investido. Legal, né? E aí foi indo. Todo dia a gente guardava uma parte do que a gente vendia e a gente reinvestia a outra parte do que a gente estava vendendo nesse anúncio, né? Com esse anúncio, e fazia esse dinheiro ir se multiplicando. Sem mexer no nosso capital, sem pegar dinheiro de outro lugar. Não, era com dinheiro que a gente estava fazendo. Então a gente estava se autofinanciando. Para cada R$1.000 que a gente colocava nesse anúncio, voltavam 3.000 ou 4.000 reais em venda todo dia. Sem fazer live, sem abrir caixinha de pergunta, nada disso. Isso só é possível com uma estratégia muito diferente, que ninguém está ensinando por aí. VAC é um conceito novo que eu quero apresentar para você aqui hoje. A gente chama isso internamente de vídeo de alta conversão, VAC. Um único vídeo, um único trabalho. Uma sequência lógica de ações fundamentais para que esse vídeo fique de pé, né, e consiga gerar esse tipo de resultado. Ou seja, a pessoa fica tão encantada com o que você está dizendo ali, que no final não resta muita alternativa senão comprar. Não teve um dia que a gente ficou sem vender com esse vídeo no ar, né? Isso é muito poderoso. E esse vídeo, eu preciso dizer isso para você, porque talvez esteja pensando, quem entende um pouco mais, né? É um VSL, é uma video sales letter, é um videozinho que você vai lá e fala do seu produto, mais um vídeo de vendas. Não é disso que se trata. É um monte de blá blá blá. Você vai aprender tudo de graça, não sei o que. No final, não tem nada de graça, né? Se você quiser realmente aprender, daí você compra o meu curso. Isso não funciona mais. As pessoas estão ligadas nisso. Então, se você fizer um vídeo assim, provavelmente não vai vender também. Vai vender para meia dúzia de gato pingados que ainda caem nessa conversa. Então, se você quiser ter alta conversão, vender para muita gente, você vai precisar fazer um VAC. Bom, para resumir bem para você, e para você entender o que a gente fez, do jeitinho que a gente fez, a gente decidiu divulgar o nosso serviço e vender o que aqui na empresa a gente chama de Beta System. Essa metodologia, Beta System, ele é um sistema de crescimento de marca que a gente aplica em todos os negócios de todos os nossos clientes desde 2011. É um sistema que a gente desenvolveu, é nosso, que faz com que a marca da sua empresa cresça, ou a sua marca pessoal também, que ela comece a ser valorizada pelo consumidor, como essas marcas aqui, por exemplo, que podem cobrar mais do que as outras. Não importa se é uma simples camisetinha branca. Quanto custa uma camisetinha branca da Emporio Armani? Mais de R$1.000. Quanto custa uma camisetinha branca da Hering? Sei lá, R$50. Isso é marca, né? E você precisa desenvolver a sua marca. Tem uma série de estratégias aqui para que isso aconteça e a sua marca seja valorizada pelo consumidor. O Beta System, justamente, ele é um sistema que faz isso acontecer no tempo. É por isso que a gente chama ele de sistema de crescimento em valor de marca. São 4 etapas aqui de trabalho com os clientes. E o segredo por trás do Beta System é o nosso fator de multiplicação triplo P. É como se você aplicasse um fator de multiplicação na sua marca e no tempo o valor dela se multiplicasse, né, com o triplo P. O triplo P, o nosso fator triplo P, são os 3 P's do nosso método, que fundamentam o Beta System, né? Pode pensar nisso como um pacote de estratégias de inovação. São 3 estratégias de inovação que a gente aplica nas marcas. Por que eu tô te contando, abrindo aqui o meu fator triplo P de bandeja para você? Porque você precisa entender os 3 P's no detalhe se você quiser implementar a nossa estratégia, se você quiser fazer um VAC, tá? P1, pesquisa de insights. P2, proposta de valor segmentada por comportamento e não por persona. Isso não existe no mundo publicitário real. Isso é uma invenção dos gurus, uma aplicação muito ruim do conceito de persona. E o P3, protocolo de teste contínuo. Então, aplicando esses 3 P's nas marcas, o valor delas cresce no tempo. São essas 3 estratégias de inovação combinadas que ajudam o cliente a se posicionar melhor como marca, a se diferenciar e a usar os argumentos certos na comunicação. Faz pesquisa, cria uma proposta de valor segmentada, faz um protocolo de teste, né, contínuo, e aí a tua marca começa a ser valorizada.
né? E vai vender muito mais facilmente. Os 3 P's estão na base da estratégia que a gente testou e validou para vender sem criar conteúdo. Então, quer vender sem criar conteúdo? Tem que entender um pouquinho esses 3 P's e saber aplicá-los no seu caso, certo? São esses 3 P's que vão fazer você vender sem criar conteúdo daqui para frente. Então tá, pergunta fundamental para você, para a gente poder avançar. Pensa aqui comigo. Por que é que antigamente funcionava criar conteúdo para vender e por que que hoje não funciona mais? Qual que é a raiz do problema? Se você já percebeu que criar conteúdo não está funcionando mais e se você está em busca de outra estratégia, por exemplo, quando você olha para o perfil de várias nutricionistas, vamos pensar em nutricionista, é tudo igual. 5 maneiras de emagrecer sem passar fome. 3 dicas infalíveis para lidar com a vontade de comer doce. Todas essas nutricionistas disputando a atenção do consumidor, falando a mesma coisa. Pensa comigo. Se o seu conteúdo é igual ao do teu concorrente, né, ou extremamente parecido, por que diabos que a pessoa, o consumidor, né, vai te seguir e por que ela vai comprar justo de você? Por que não da outra se é igual? Uma pessoa que não te conhece, tá ali na internet, fora da tua bolha. Por que ela vai começar a seguir você se é tudo igual? 3 dicas, não sei o quê, o mesmo carrossel, as fotos parecidas, a mesma conversa ali no Instagram. Tanto faz, né? Por quê? Por que de você? Você já pensou nisso? A pessoa acaba comprando de quem? De quem tem mais seguidores, óbvio. Porque seguidores viram uma espécie de moeda de credibilidade e de superioridade. Se tem mais seguidores, então deve ser melhor. E acaba que só essas pessoas vendem. Só quem já tem muito seguidor é quem vende. Aí, em geral, as pessoas entram num ciclo muito louco tentando criar conteúdo para aumentar o número de seguidores, para daí poder vender. Só que o conteúdo que elas criam não aumenta o número de seguidores. Elas não vendem, mas elas continuam criando conteúdo mesmo assim. Olha que loucura, né? Não tá vendendo, mas vou continuar criando conteúdo. Um dia vai vender. E nunca vende, ela continua criando conteúdo. Daí, o que elas fazem? Elas compram curso para aprender a criar conteúdo, para aumentar o número de seguidores, que também não adianta nada. Quer dizer, de um lado você tem muita gente boa, profissionais liberais, prestadores de serviço, gente com conhecimento, gente com um negócio com potencial, só que vivendo essa desgraça que a gente chamou aqui internamente de efeito avestruz. Você vai lá, na melhor das intenções, e compra um curso de marketing digital para aprender a vender online. Aí você se depara com infinidade de módulos, sei lá, quantas horas de gravação. Que você pode ver em qualquer ordem. Não tem um processo lógico, né, estruturado para você seguir tijolo por tijolo, para você organizar tudo isso, toda essa quantidade de informação nova. É copy, é tráfego, é página de vendas, é a tal da persona que você tem que criar. Você praticamente tem que ficar escravo do Instagram para vender. Aí você vai lá e compra outro curso. Mistura um pouco do que tinha no primeiro, fica mais confuso ainda, não sabe o que é para fazer, e aí você vai lá e compra outro curso. E aí vai comprando curso. E no fim, você fica frustrado, você se sente pequeno, impotente, incapaz também, né? Acha que o problema tá em você, empaca, enfia a cabeça na areia e faz de conta que o problema não existe mais. Igualzinho um avestruz. Até que um belo dia, tá lá você de novo. Ah não, só mais esse curso, né? É a última vez que eu vou tentar de novo. E dá-lhe começar esse ciclo muito louco, tudo outra vez. Eu tô brincando aqui, eu tô rindo aqui pra gente não chorar, porque é triste, né? Viver assim. Eu conversei na nossa pesquisa aqui com clientes em potencial, conversei com muita gente, assim, vivendo uma situação muito problemática, muito triste, né? Já tendo investido muito dinheiro nisso. E eu tenho certeza que é isso que você tá vivendo também, porque, como eu falei, eu pesquisei, eu tenho certeza que ou você tá vivendo tudo isso agora, ou você está quase entrando nesse ciclo infernal comprando o seu primeiro curso. Esquece. É isso que acontece. A boa notícia é que tem como sair disso rápido, e é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Agora,
Eu não sei se você já reparou, mas tem uma outra coisa importante acontecendo aqui na internet, que é o seguinte: como a disputa por atenção ficou tão grande, com tanta gente produzindo conteúdo igual ao mesmo tempo, algumas pessoas se ligaram e perceberam que criar conteúdo orgânico, sem patrocinar esse conteúdo, sem colocar dinheiro para mais pessoas verem, para o Instagram trabalhar e mostrar para mais pessoas, que se não fizer isso, não funciona mais, né? Ficar esperando que só colocando a hashtag ali, as pessoas vão chegar e vão começar a te seguir. Aí, essas pessoas que se ligaram disso, começaram a fazer o quê? A investir em tráfego pago. O que é isso? Pega um post qualquer ali do feed, coloca dinheiro e pede para o Instagram impulsionar esse post, mostrar ele para mais pessoas, na intenção de conquistar seguidores dessa forma. Isso até funciona mais ou menos bem no começo, as pessoas vêm, começam a te seguir, mas continuam não comprando. Te segue, mas não compra. Não é assim? E aí eu pergunto para você, por que é tudo tão igual? Essa é a pergunta que realmente importa aqui hoje, de tudo que eu falei. Essa é a pergunta. Por que é tudo igual? Seja no orgânico, seja com tráfego pago, seja com lançamento. Isso é importante de você entender, né? Para poder pensar em outra estratégia. É culpa sua? É culpa sua que ele faz tudo igual ao outro? Não, não é culpa sua. Não é culpa sua. Eu estudei muito para vir te falar isso aqui hoje. Não é culpa sua que você está criando conteúdo igual a todos os seus concorrentes, ou muito parecido. Hoje, tudo é tão igual porque você e todo mundo trabalham com essa desgraça que te ensinaram, que é para fazer, que é o conceito de persona. Os caras tiraram isso, né, da publicidade e estão usando de uma forma muito equivocada, muito fora de contexto. Uma desgraça. A minha persona é a Mariazinha, ela tem tantos anos, faz tal coisa, a dor dela é essa, eu resolvo a dor dela desse jeito, eu tiro ela do ponto A e trago ela pro ponto B. A mesma estrutura de serviço, a mesma estrutura de produto e a mesma estrutura de comunicação, tudo igual. Daí pensa aqui comigo. Como é que você chegou na sua persona, a Mariazinha? Como é que você chegou nela? Imaginando, da sua cabeça. O guru lá do marketing digital manda você imaginar e você imagina. Ah, eu acho, pelo que eu já atendi, pelo que eu vejo por aí, pelos comentários no meu Insta, olhando no Google, eu já vi vários gurus mandando as pessoas olharem no Google. Eu acho que a minha persona tem tantos anos, faz tal coisa, tem essa dor aqui, etc, etc, etc. Você fica nesse lugar raso e incerto, que é a imaginação. Você e todos os seus concorrentes também, porque todo mundo usa o mesmo conceito de persona aqui na internet. Pode ver que a sua persona é a mesma, inclusive, que a persona do seu concorrente. Por isso que vocês falam a mesma coisa, porque vocês são da mesma área e imaginaram as mesmas coisas sobre o que a sua persona quer. Não é difícil perceber isso, né? A imaginação de uma pessoa da mesma área, assim, crua, sem muito estímulo, sem dados concretos, caso a caso, profissional a profissional, acaba levando a gente para o mesmo lugar. Todo mundo vai ter a mesma ideia. E aí a gente vai sair comunicando e criando o nosso serviço, oferecendo o nosso serviço de uma forma muito parecida. Porque a gente está aqui no nosso mundinho imaginando, que é o que esses caras mandam você fazer. É um absurdo, é uma loucura. E o que eu vim aqui te dizer hoje é que não é assim que as empresas trabalham, imaginando as coisas da cabeça delas. Enquanto você continuar imaginando e usando esse conceito horroroso de persona, do jeito que eles estão usando, você não vai transmitir o seu diferencial de marca. E sem o diferencial de marca, você não vai chamar a atenção de ninguém, que é o que você precisa para começar a vender online. Chamar a atenção das pessoas. Como é que faz isso ser um diferencial de marca? Você precisa de um serviço único, de um método próprio, de termos próprios. Você tem um método? Como que ele chama? Como que ele funciona? Qual o passo a passo? Você tem que ter clareza e essa identidade por trás do seu serviço,
do seu produto, se você trabalha com produto físico, esse diferencial de marca. Mexer com as pessoas no nível mais profundo, fazer elas prestarem atenção nesse negócio diferente que você está vendendo. A forma diferente como você faz, explicar porque é diferente. Elas precisam ficar animadas com isso e querer muito isso que você está vendendo. É sobre trabalhar o desejo das pessoas, não a dor, né? Não a dor, como todo mundo manda. A dor. Não é, gente, é o desejo. E se você não tem nada de diferente no seu serviço, no seu método ou no seu produto, então você precisa aprender a criar um diferencial de marca. Porque num cenário de alta competição, com todo mundo aqui na internet, a gente só vende assim, mexendo muito a cabeça e com a emoção das pessoas, trazendo novidade e trazendo um diferencial percebido. Aí você vai me perguntar, né? Mas como é que faz isso, Lígia? Como é que cria um diferencial de marca? E eu vou te dizer, primeira coisa, parando de imaginar o que as pessoas querem. Parece óbvio, né? A Coca-Cola, mesmo sendo a Coca-Cola, né, tendo todo o dinheiro que ela tem, ela não dá um passo sem consultar o consumidor. Tá pensando em lançar um produto novo? Checa o consumidor. Tá precisando fazer um anúncio novo para divulgar um produto novo da marca? Vai falar com o consumidor para ter ideias frescas, ideias atuais do que deveria ser mexido nesse produto, do que deveria ser dito nesse anúncio. Muito real, porque se conecta com as pessoas de fato, nasce das pessoas esse tipo de anúncio, esse tipo de comunicação. Você simplesmente vai na fonte investigar. Isso tem um nome, e você precisa saber que esse jeito de trabalhar, né, que isso existe. O nome disso é pesquisa de insights. É o nosso P1, né, da nossa metodologia, do nosso fator TPP. Pesquisa de insights. Você vai ter ideias incríveis que você nunca teria sozinho. Só de parar e falar com as pessoas. Uma coisa óbvia que você nunca fez. Ideias sobre formato, como deveria ser o seu serviço. Ideias sobre preço. As pessoas estão dispostas a pagar quanto? Pelo quê? Será que elas estão dispostas a pagar o que eu estou cobrando? Será que eu estou cobrando muito caro? Muito barato? A maioria dos meus clientes hoje são startups. Então eu pego startups, monto a máquina de venda para eles, o processo comercial e etc. Eu fiz um teste, coloquei R$ 1.200 de anúncio e faturei R$42 mil. Eu posso atribuir diretamente 80% a 90% desse resultado veio de ter feito a pesquisa e ter feito uma estrutura bem detalhada. Pesquisa de insight, né? Essa que foi a virada, assim, crucial pra gente. Essa foi a virada, uau! Eu acho que a parte fundamental foi a questão de conversar com as pessoas, né? Ali dos insights. Eu já tinha visto que fazer pesquisa era importante, mas propriamente parar para fazer as pesquisas não. Então, dessa vez eu falei, por que não? Vou usar essa estratégia, vou fazer pesquisa aqui para entender melhor o perfil do público e entregar exatamente o que eles querem. Essa pesquisa de insights é um ouro. Hoje, eu estou há 10 dias, fechando hoje, 10 dias de uma campanha. E nessa campanha eu investi R$ 728 até agora. E, de retorno, ela gerou R$ 3.297. Nós temos um lucro de R$ 2.569. Uma campanha em que eu estou investindo 140 agora por dia, né? Devagarinho. Começou com R$50 e agora 140. Essa pesquisa foi fundamental para a consolidação do meu... Até para eu saber que eu não queria mais, Lígia, trabalhar com produto baratinho. Nada contra, mas eu entendi que o que meu público precisava. Justamente é o propósito da pesquisa de insight. É muito louco esse processo, porque ele fez com que surgisse, com que eu me conscientizasse de algumas coisas que eu ainda não tinha consciência sobre o meu próprio método. Você vê que não era bem aquilo que a gente estava imaginando. E eu já tinha feito tanto, né? Eu já fazia 2 anos e descobri um monte de coisa nova que eu não tinha visto antes. Então eu achei isso extremamente diferenciado, totalmente diferenciado de tudo que a gente vê na internet. Teve fila de gente querendo fazer entrevista comigo. E o mais legal é que quando você pega essas ideias
né, essas ideias novas que você aprende com o seu consumidor, todos esses aprendizados, e coloca num vídeo em formato de conversa, como essa que eu estou tendo aqui com você agora, vai fazer muito mais sentido para o seu cliente do que um post com 3 dicas, sei lá eu do quê. É por isso que as grandes marcas vendem tanto, porque elas estão o tempo todo monitorando o que se passa com o consumidor delas. P1, primeiro P de pesquisa de insights. Com os 3 P's, então, você para de usar esse conceito de persona, que não serve para nada, e você começa a pensar em comportamento. Comportamento. Não importa se a pessoa é mais velha, mais nova, se ela tem filho, se ela não tem, que é o que o pessoal fica tentando fazer, né? A minha persona tem um filho de tantos anos e ela é assim assado. Não, importa como ela se comporta. E comportamento a gente define em termos de 4 pilares. Não é a idade, o quanto dinheiro tem, onde mora, e se tem filho ou se não tem. É a necessidade, o desejo dessa pessoa, a motivação dela para comprar o seu negócio e que urgência é essa que ela está vivendo, né, que vai fazer ela querer comprar isso agora. É nisso que tem que pensar. Qual é a situação, o contexto de vida dessa pessoa, né? São esses 4 pilares que definem um comportamento. E ninguém ensina isso para você aí fora, né? Eu estou ensinando aqui. Faz esse exercício de segmentação. Em vez de trabalhar com o todo, é um pedaço da pizza, né? É um comportamento que você vai atacar. E agora eu vou te dar o slide mais importante dessa nossa conversa aqui. Como é que elas enxergam a concorrência hoje? O que eles fazem de bom, o que eles fazem de ruim? Do outro lado, você vai botar como é que elas enxergam você, né? Suas fortalezas, suas fraquezas, o que você tem de diferente em relação aos seus concorrentes. E aqui no meio, você vai descobrir o que elas desejam, mas não estão encontrando por aí. Poxa, eu queria muito uma papelaria com coisinhas de gato, mas não tem, né? É essa brecha que você está indo atrás. Hoje na internet, para chamar a atenção, você precisa de uma brecha, de uma coisa diferente, né? Como eu venho dizendo. Então, esse meinho aqui, em rosa, é ouro. Essa é a demanda verdadeira, não muito bem atendida, certo? E daí, conhecendo essa demanda, poxa, as pessoas olham para a concorrência desse jeito, olham para mim desse jeito, e aqui no meio tem uma demanda, né, que eu poderia atender, porque a concorrência não tá dando conta de entregar. E aí você vai pensar, conhecendo essa demanda, como é que você pode, né, ajustar o teu serviço, o seu método, o seu preço, o seu produto, e entregar em termos de serviço, em termos de mensagem, exatamente o que as pessoas estão pedindo. Aí você molda o seu produto, a sua entrega, o seu serviço, para entregar isso do jeito como elas estão querendo. E por isso chamar atenção. E por isso vender. Não é chegar lá e falar, sou nutricionista e tenho, sei lá, faço dieta desse jeito assim assado. Não, isso todas as nutricionistas provavelmente estão fazendo. Você vai entender o que as pessoas estão buscando, o que elas não estão encontrando e vai criar um novo serviço, um novo jeito de falar do seu serviço. Você vai se repaginar para ir de encontro a isso que elas estão buscando e não estão encontrando. Olha que inteligente. E na brecha. E na oportunidade. Isso é criar, se a gente for dar um nome mais técnico, porque eu estou explicando para você aqui, isso é criar uma proposta de valor, né? Uma proposta que as pessoas vão ver valor. Nossa, interessante. Ninguém tinha me oferecido isso desse jeito. Uma proposta de valor relevante para uma demanda de comportamento. Sofisticada essa conversa, mais fácil de entender, né? Do jeito que eu estou explicando. Isso aqui é o P2, de mão beijada para você. Proposta de valor segmentada por comportamento. Necessidade, desejo, motivação e urgência. É isso que tem que fazer, né? Se você quer vender online. Depois que você encontra isso, fica muito fácil vender. Você só vai precisar fazer um vídeo, como a gente fez, para explicar para as pessoas, explicar coisas que essa pessoa não sabe. Esses 30 minutos, 40 minutos de aula real para mudar a cabeça do seu consumidor. Nessa aula, a etapa 1, muito importante, você vai explicar onde que essa pessoa está errando. Por que ela não está tendo resultado?
que foi o que eu acabei de fazer aqui com você. Eu expliquei no detalhe por que criar conteúdo não funciona mais, a menos que você tenha um conteúdo muito diferente, muito interessante. Por isso que eu digo que criar conteúdo hoje é tarefa para profissional. E você vai explicar também, passo 2, o que ela precisa considerar que ela não está considerando, o que ela precisa mudar, né? Você vai trazer variáveis novas para essa pessoa e abrir a cabeça dela. Não importa a área. Se você é nutricionista, de novo, será que não é sobre calorias, mas sim sobre ter uma dieta que você consegue sustentar no tempo? Pode até ter um pouco mais de calorias, mas é o tipo de dieta que você vai conseguir levar. Então, é o conceito de aderência. É uma variável nova, não é calorias, é aderência, potencial de aderência à dieta, né? Fazer ela pensar de outra forma. Ah, então eu preciso de uma dieta que tenha potencial de aderência. E a dieta que essa nutricionista faz tem um potencial de aderência. Interessante, né? Você está ensinando a pessoa um conceito novo. E por último, você vai dizer que se essa pessoa quiser trabalhar com você, você tem um convite para fazer para ela. Depois de ter explicado tudo isso. Você vai falar o formato, o jeito como vocês podem trabalhar juntos e vai falar o seu preço nesse convite especial. E aí você vai colocar um botãozinho ali de comprar, né? Se isso fez sentido para você, tá aqui a opção de fechar negócio, de comprar. É isso. É isso. Olha como é simples, né? São 4 passos aqui dentro do VAC. Por que os outros vídeos de venda não funcionam? As pessoas entram, ficam 5 minutos. Ah, lá vem fulano me vender mais uma coisa. Ah, tá falando qualquer coisa, não vou aprender nada. E sai do vídeo. Você precisa que a pessoa fique até o final. Você precisa ter tempo para contar a sua história, né? E as pessoas estão sem paciência. Ninguém vai ficar num vídeo que fica blá 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 tentando vender um produto. Elas querem aprender alguma coisa. Elas querem se relacionar. Então, é um vídeo bem diferente. É um vídeo que você faz uma vez e deixa lá. Olha a beleza disso. Vender sem criar conteúdo. Muito legal, né? Pensa aqui. Assim como você, daqui a pouco, todo mundo vai perceber isso também. Então essa novidade que eu tô trazendo aqui para você agora, daqui a pouco, vai deixar de ser novidade também. Você tem uma chance de ser pioneiro aqui, como a gente está sendo, implementando primeiro, né? Fazendo primeiro na sua área. E também, por conta disso, você tem uma chance de ganhar dinheiro primeiro, enquanto essa estratégia é uma coisa fresh, nova, que as pessoas não estão sabendo fazer por aí. De ganhar um dinheiro muito interessante, inclusive, se você aplicar a metodologia à risca. E com esse dinheiro, criar um negócio realmente sólido para o futuro. Então, se liga, presta atenção, tem uma janela de oportunidade se abrindo aqui para você agora. Poxa, mas aí você não vai fazer nada para ajudar as pessoas, além de deixar essa aula disponível aqui, Lígia? Por que você não faz um curso, né? Um curso online, um treinamento, um curso, né? Cheio dos módulos, cheio dos bônus, um monte de coisa que você entra animado e depois não consegue aplicar nada, muita teoria e pouca prática. Acaba virando o quê? Login e senha no seu e-mail. Então, o que eu fiz para te ajudar? Eu passei algumas semanas organizando essa metodologia que eu apresentei para você num passo a passo lógico. São 12 tarefas para você fazer na sequência. Insta F90. Esse é o nome do nosso projeto aqui. Você no Instagram, sem criar conteúdo, aplicando o nosso fator de multiplicação, o Fzinho do F90, fator de multiplicação triplo P, pronto para começar a vender em 90 dias. A gente está chamando esse combo com todos os vídeos explicativos e as 12 tarefas de Insta F90. É o primeiro kit publicitário do mercado, pronto para você fazer publicidade de verdade, profissional, para gerar resultado para você e para o seu negócio. Eu tô aqui agora no nosso escritório novo, especialmente para detalhar para você as 12 tarefas do Insta F90 para que você entenda o que é que vai chegar aí para você. E, além disso, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou me comprometer com você. Se daqui a 14 dias você não sentir que você tem tudo, absolutamente tudo, para vender todos os dias e ganhar muito dinheiro na internet com o seu trabalho, você vai fazer o seguinte.
Envia um e-mail para contato@animalanimal.com.br. Escreve no assunto ativar payback 14. A gente devolve 100% o seu dinheiro. Reembolso integral com 14 dias para você experimentar. Não tem motivo nenhum para você não entrar. E se você tiver dúvida, nós temos publicitários sêniores à sua disposição de segunda a sexta. A gente responde em até 48 horas. Para começar, a tarefa mais importante de todas que você vai fazer é a pesquisa de insights. Óbvio, para cada tarefa eu explico no detalhe o que é para fazer, inclusive com o roteiro de perguntas que a gente usa. Você vai ver a tarefa, o vídeo referente a essa tarefa com a explicação e o PDF. Depois de fazer a pesquisa de insights, você vai aprender a identificar qual é o seu diferencial de marca, que a gente falou tanto. Ou você vai construir um diferencial do zero. E com isso, com o seu diferencial claro, você vai reposicionar o seu curso, a sua mentoria, seu produto físico, seu software, seu serviço, não importa, vai reposicionar. Não para uma persona, mas sim para um comportamento específico com muito mais potencial de escala. Para isso, você vai aprender a enxergar quais são as brechas que o seu mercado tem hoje. Existem critérios para analisar a concorrência e o seu consumidor, para identificar uma brecha, e você vai aprender a fazer isso de uma maneira profissional. Com tudo isso pronto, aí sim a gente vai para a tarefa 8. Nessa hora você vai ver quais são as 10 obrigações que um VAC tem. E aí, a hora mais legal, você vai fazer o seu VAC. Importante, você também vai fazer anúncios. A gente começou fazendo 3 anúncios por mês, só isso. Você pode começar assim também. Anúncios são chamadas curtinhas, 15 segundos, máximo 1 minuto cada. Eles servem para que as pessoas fiquem curiosas, tenham vontade de ir assistir a um vídeo maior, o seu VAC, que é o que importa. O VAC pode ter 7 minutos, 15 minutos, 25 minutos, e você pode gravar com o seu celular, inclusive. Lembra, o mais importante não é o tempo, é a história que você conta, é o texto. Os gurus chamam de copywriting, né? Em bom português, em todas as agências por onde eu passei, a gente fala redação publicitária. Fala pra mim. Só tudo isso aqui já seria maravilhoso, né? Mas eu quero que você comece a vender o mais rápido possível, em 90 dias ou menos. Tem cliente que termina em 30 dias. O Guilherme, por exemplo. Então, eu decidi te entregar 2 coisas extras para você começar a vender muito rápido. Olha isso que legal. 80% das pessoas erram nessas 2 coisas e é por isso que eu tô colocando elas aqui. São as tarefas 11 e 12. Primeiro, eu tô entregando para você a estratégia completa de tráfego pago que tá fazendo os nossos clientes chegarem nesses resultados que você viu aqui hoje, sem criar conteúdo. É isso mesmo, a estratégia de tráfego pago completa. Por que as pessoas erram tanto quando vão fazer tráfego pago? Eu já vi guru de marketing mandando você colocar de 3 a 5 vezes o valor do seu produto em tráfego pago por dia. Isso é uma loucura para quem não testou a sua campanha, para quem não tem experiência com tráfego. E o resultado é que, geralmente, não vende, é óbvio, ou vende menos do que você precisa. Entenda, quando não dá certo, a culpa não é do tráfego pago. Tráfego é movimento, levar as pessoas de um lugar para o outro, colocando dinheiro. Quem vende é o lugar onde a pessoa chega. Se você tiver um VAC lá nesse lugar onde a pessoa chega, aí vende. Agora é óbvio, se você tiver um atendente de WhatsApp ruim onde a pessoa chega, ou um site ruim onde a pessoa chega, aí não vai fechar a venda nunca. Então, na tarefa 11, você vai fazer um lugar profissional onde as pessoas chegam. Você vai ter isso, uma página de vendas. Mesmo que você não entenda nada de tecnologia, você vai ver etapa por etapa que não tem segredo nenhum construir uma página na internet. Chega a ser ridículo, inclusive, e você só precisa de um computador básico. Dá para fazer de graça e é assim que a gente ensina, é assim que você vai fazer junto com a gente na tarefa 11 do ICF 90. E para fechar, na tarefa 12, como eu já disse,
você vai ter acesso à nossa estratégia de tráfego pago. Você vai aprender como fazer as configurações iniciais de tecnologia na Meta, que é a plataforma que a gente usa para anunciar no Instagram. Como fazer o teste inicial com pouco dinheiro. Você viu também o Ronaldo, começando com R$50, tendo um lucro de quase R$3.000 em apenas 10 dias. Você vai aprender como analisar a sua campanha. Não é só sobre vendeu ou não vendeu. Esse é um olhar míope. Você tem que saber analisar as 5 métricas mais importantes antes de acontecer a venda. Começou aí bem? Qual é o momento certo de colocar mais dinheiro, de escalar? E quanto dinheiro colocar? De quanto em quanto tempo? Tudo isso você vai fazer, que é o mais importante. Colocar a mão na massa ao longo das 12 tarefas práticas do InstaF90. Em 90 dias, se você fizer o mínimo recomendado, uma tarefa por semana apenas. Ou você vai terminar em 30 dias, em menos tempo, se você fizer mais de uma tarefa por semana, o que é muito possível, certo? Você pode ter esse tipo de resultado em 30 dias. Ou até menos. Será que eu vou conseguir fazer essas tarefas, Lígia? Ou vai ser mais uma coisa que você compra e deixa pra lá? Eu demorei muito tempo para lançar esse produto. A gente começou a testar em 2021, porque eu tinha a mesma dúvida que você. Será que a pessoa vai conseguir fazer publicidade sem ser um publicitário? Era isso que eu conversava com o meu time. Por isso, a gente passou meses aprimorando essas tarefas. Pessoas que não têm uma marca badalada com milhões de reais para investir. Não se engane com meros 10 ou 20 depoimentos. Eles são impactantes, eu sei, você viu. Mas mais importante do que isso, se atente aos dados globais que eu vou abrir aqui para você. Isso as pessoas não mostram, eu mostro. O NPS é um número internacional que toda empresa usa, até o iFood usa. Ele serve para medir o nível de satisfação dos clientes. É uma taxa. A nota máxima do NPS é 100. Então, se você tem uma nota de 100, significa que os seus consumidores estão extremamente satisfeitos. Hoje, o nosso NPS é de 92. Sabe por quê a nossa nota é tão alta? Por que essas 12 tarefas estão gerando um impacto tão grande assim? Ouve o que os nossos clientes têm para dizer para você. Eu diria que, na minha opinião, o resultado que eu tive com o VAC, eu apliquei para lançamento, eu apliquei para cliente e apliquei para startup. E todos eles tiveram resultados muito bons. Só é seguir passo a passo e executar que vai dar resultado. Eu tive resultado, eu nem imaginava que ia ser tão rápido assim. A pessoa que tem dúvida, vai lá, entra, faz tudo que tá ali, segue, faz as 12 tarefas, só vai pegar e fazer que não tem como. É aplicar que vai dar certo. Para você ter noção, eu vendi esse mesmo produto antes do Insta90, eu vendia ele a R$150. Hoje, o mesmo produto não sai do meu estoque por menos de 400. Menina, e aí começou um movimento, começou a pipocar para mim, começou a chegar para mim. Pedidos de atendimento individualizado, que gera mais dinheiro, pedido de palestra, hoje eu vou palestrar. Hoje eu vou dar uma palestra, porque viram meu anúncio e pediram para eu falar. Desde que eu comecei, que eu validei a oferta, que eu validei tudo, a forma como eu ia vender, tem 24 dias. E nesses 24 dias, eu já vendi R$45 mil. Eu julgo que foi muito bom pelo cenário atual do mercado. O mercado hoje eu não vejo as pessoas falando de um ROI de 40, de um ROI de 42, de um ROI de 11, e a gente conseguiu esse número. Eu vendi ali 20 mil, mas dividindo, né, com agência. Eu vendia 9 mil, eu vendia 30 mil, mas sempre dividindo. Então, aquele famoso 6 em 7, aquele famoso vários e vários dígitos em poucos dias, isso não estava acontecendo para mim. Pô, eu tava assistindo um monte de curso e todos eles, post. Aí veio e falava, não, pera aí, não precisa, tem outro caminho. Aí eu falei, não pode, deixa eu ir, deixa eu ver. Por causa desse histórico todo, eu cheguei muito desconfiada. Mas aí eu já fui vendo a sua didática, né, o seu jeito de falar. Não é nada, nossa, super 500 mil aulas. Mas é exatamente isso que a gente precisa, de uma coisa bem direta ao ponto. Uma pessoa que te fala o que você vai entender
e levando em consideração que quem está ali não sabe do que está acontecendo, não entende nada. Porque eu ficava pensando assim, nossa, eu vou gravar um curso, meu curso é enorme, imagina, eu gravo tudo, aí eu apresento e ninguém quer comprar. Eu ficava assim, gente, vou gravar tempo, porque eu fiquei 2 meses gravando meu curso, imagina você ficar 2 meses gravando um negócio, você bota para vender e ninguém quer comprar. E aí, enfim, foi onde tudo começou a acontecer. O trabalho em si é mais... Vocês tornam esse aprendizado mais divertido, digamos assim. Divertido, eu curti. Eu não sei explicar, parece que eu senti que o meu tempo que eu tava contigo ali valeu muito a pena, é um tempo muito aproveitado. É 1 segundo falado, é 1 segundo de conteúdo. Enquanto dos outros cursos que eu tinha feito, outras experiências que eu tinha feito, eu ficava assim, esperando vir aquilo que eu precisava, sabe? Tá, beleza, tá, agora vai passar essa piadinha, agora, ok, tá, e aí, e o conteúdo, e o que eu preciso, sabe? Eu vi alguns anúncios seus antes de comprar por causa disso, porque essas pessoas fazem um desfavor, né, assim. Porque você acaba comprando uma coisa cara, porque o curso dele foi 2.000, que não te traz resultado nenhum. O curso dele não me deixou pronta para vender, não. Por mais que eu já tenha assistido um monte de curso de copy, um monte de material, essa lógica fez com que eu entendesse, foi meio que o gatilho que faltava para que eu entendesse como escrever uma carta de venda em si, uma narrativa que funcionasse. A verdade foi essa. Ali, pra mim, foi uma puta virada de chave. Todo cliente que eu pego, que eu faço uma copy e coloco um vídeo pra girar em anúncio com aquela copy, com aquela estrutura de copy, dá muito, o CTR é muito alto. As métricas que você ensina, que inclusive aquelas métricas valem ouro mesmo. Bem que você fala, isso daqui é um pote de ouro, e é mesmo, é ali que você vai ver como é que tá o seu anúncio, você não fica perdida, você sabe onde consertar. Quando você está livre de conteúdo, isso para mim tem sido assim, ó, nossa, simplesmente você consegue entender o que você está fazendo em termos de tráfego, ou seja, você entende melhor como aplicar o método, você está com o teu foco voltado para o método. E aí, quando você terminou as 12 tarefas, aí a sua sensação era diferente, era assim, mais confiante para rodar uma campanha. Total, porque depois eu fui fazendo junto com você, eu fiz 2 telas e do jeito que você foi falando, eu fui montando minha campanha. Então, não tinha muito erro. Meu negócio fez assim, sabe? Com anúncio. Meu negócio explodiu com um anúncio bom pro público certo. Isso aqui foi o anúncio que vocês impulsionaram, que vocês estão usando, né? Foi. Legal. E aí, vocês que fizeram? Foi. Uhum. Muito legal, parabéns. Você tem como testar só na parte de anúncios, né, do que você investe lá. Você pode começar, eu comecei com a minha campanha com R$50. Está tudo no meu bolso, tudo na minha conta. Não divido com a agência, não divido com o copywriter, não tenho gestor de tráfego para pagar, não tenho nada. Dá para fazer sozinha as coisas, né? As pessoas ficam, mas tem que fazer isso, tem muita coisa, é página, é anúncio, é Facebook. Não, dá para fazer. É o site, tudo. Tava sozinha aqui, ó, né? Fazendo tudo. Antes do Insta F90, você já tinha feito algum tipo de pesquisa? Nunca tinha aparecido na pesquisa que tinha um potencial? Na verdade, as perguntas que a gente fazia estavam erradas. Eu falo assim, existe uma diferença muito grande entre o que fazer e como fazer. Né? O que fazer, eu acho que todo mundo sabe. Né? Agora, como eu vou fazer isso? Eu acho que essa foi a sacada principal. É assim que faz, esse é o jeito de fazer, eu vou pegar na sua mão e eu vou te levar para fazer isso aqui. Estuda, se esforça que você vai enxergar aí o caminho que é interessante. E foi exatamente isso que aconteceu. Vocês sempre procuram entender uma pergunta que você faça lá na área de membros, tu vem com uma resposta, e uma resposta assim, ó, é um textão, dando passo a passo, dizendo o que você vai fazer, o que você deve fazer, sabe? Inclusive, o primeiro e-mail que eu mandei, o suporte me respondeu no mesmo dia, e aí eu mandei no grupo dessas meninas que a gente trabalha junto, eu falei, gente, olha isso, que surreal. Não, com certeza, eles não só tiraram minhas dúvidas, mas eles... É uma resposta completa, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. A pessoa lê o meu caso e ela me dá a resposta sobre o meu caso e desmembra em diversas possibilidades e caminhos que eu não enxergava antes.
A área de membros, a parte de comentários, de respostas que vocês dão é riquíssima. Isso é outra diferença. Diferente do que de todos os outros que eu já captei por aí. Tipo, às vezes você vê uns caras, né, topzera, que, cara, você fica perdido e você não tem um suporte ali por e-mail, você não tem uma resposta nos depoimentos ali do curso, e você fica perdido, né? Esse é o sentimento de alívio. Tantos outros que estão gritando por aí, sabe, que eu já fiz curso, que eu já vi, tanta, assim, bobajaiada mesmo, enrolação de linguiça, e aí você mostrou que as coisas podem ser muito mais simples, que as coisas podem ser racionalizadas, sabe, de uma maneira ali completamente diferente. E é isso que eu fico louco, porque eles mentem. Isso é mais um ponto favorável do InStaff 90. O InStaff 90 você nunca mentiu para mim, Lígia, sabe? Nem nos teus anos, você não mentiu. Você fala, por exemplo, no seu VAC, que é um método revolucionário, e a gente fica meio perdido sem saber como que é isso, mas de fato é revolucionário, de fato é baseado no marketing de verdade, não esse pseudo-marketing do mundo digital. Você é do marketing raiz, né? Você é um publicitário, sem precisar ser mentirosa. São 12 tarefas, que é alguma coisa que tem começo e fim. Eu tô, assim, extremamente feliz. Eu acho até ridículo o preço pela transformação que gerou na minha vida. Realmente foi uma virada de chave na minha vida, na minha empresa, na minha carreira. Eu sou muito, muito grata a vocês, de verdade. Cara, eu sempre me emociono, assim, sabe? Por ter... Sei lá, Papai do Céu mandou a luz ali, cara, de achar aí o projeto de vocês e ter feito eu me dedicar, sabe? Porque, cara, fez uma diferença, assim, na minha empresa, né? Na minha vida, gigantesca. Muito legal, né? Quanto é que custa esse negócio, Lígia? Eu vou devolver a pergunta para você. Quanto é que vale para você mudar a sua rotina de venda com um único VAC? Quanto é que vale essa liberdade? A minha ideia, porque eu sei que vale, você acabou de ver o dinheiro que os meus clientes estão ganhando. A minha ideia é posicionar esse produto entre 3 e 5 mil reais. É isso que vai custar. Mas tem um jeito de você entrar pagando muito menos do que isso. Um valor ridículo, como bem disse a Adriele. Eu quero revolucionar esse mercado, fazer esse produto chegar no maior número de pessoas que o meu time consegue atender hoje com suporte estratégico de qualidade. Então, eu decidi criar um negócio inédito. Eu vou patrocinar a sua entrada no projeto InStaff 90. Eu resolvi colocar o meu dinheiro em jogo para dar o pontapé inicial nesse movimento. Porque quanto mais gente estiver do lado de cá, menos gente vai estar do lado de lá, sofrendo à toa. Eu vou pagar a maior parte desse valor para você. Se você conseguir uma vaga, você vai entrar pagando menos do que você gasta com a Netflix. Menos do que você gasta com a Netflix. É um negócio surreal que a gente está fazendo aqui nesse momento. Agora, é claro, a gente tem um limite de vagas real. Nesse momento, a gente está chegando muito perto do limite que é humanamente possível atender no suporte com a estrutura que a gente tem hoje. Quando bater esse limite, eu não vou parar de vender. Eu não sou o tipo de pessoa que tem a cara de pau de vir aqui dizer que nunca mais vai vender um negócio para daqui a 3 meses estar lá vendendo de novo. Não. Quando atingir o limite, eu vou aumentar o meu time no suporte. Eu vou aumentar a minha estrutura física. A gente está desenvolvendo um aplicativo próprio para melhorar ainda mais a experiência com as tarefas e facilitar a nossa vida no suporte. A gente está vindo com muitas melhorias, com muita tecnologia, uma qualidade melhor. Tudo está melhorando e isso custa caro. Aí eu vou ser obrigada a tirar o patrocínio e vender a preço cheio. Justo? Então, se você quer ter os mesmos resultados que os nossos clientes têm, se você quer ter acesso a todas essas melhorias e atualizações que estão vindo pela frente, pagando esse valor ridículo, eu preciso te dizer isso. Essa é, de verdade, a sua última chance.
1.000 clientes estão usufruindo desse patrocínio nesse momento. Se libertar, conquistar sua autonomia financeira, fazer as coisas que você tem vontade de fazer, cuidar da sua família, cuidar da sua vida, do jeito que você acredita, do jeito que você sonha e finalmente viver em paz. Ganhar dinheiro de verdade, fazendo uma coisa simples, tão simples quanto executar 12 tarefas. Todo mundo que leva o seu negócio a sério deveria ter o seu publicitário do lado, na mesa de cabeceira, debaixo do braço, para vender, para crescer, para se destacar nesse mar de coisas iguais que virou a internet. Por isso, aproveita essa condição super especial que está chegando ao fim e vem junto com a gente. E eu vou ser honesta com você, pode ser que em poucas horas isso aqui tenha acabado. Pode ser que amanhã você entre aqui e não tenha mais, porque de verdade a gente está gerando tráfego. Eu ensinei para você isso aqui hoje. Coloca dinheiro no Instagram, entra uma quantidade imensa de pessoas na página e aí as vendas acontecem muito rápido. Então vamos lá. Tá preparado? Cartão tá na mão. Eu vou soltar o botão, hein? Prepara, vamos lá. Eu vou liberar o botão de inscrição agora. O InStep 90 ele funciona para quem quer criar o produto dele, ele funciona para quem vai prestar serviço e funciona bem, tá? Isso aí me dá um caixa muito legal todo mês. Funciona para startups que querem, para negócios em si, todas as empresas que querem um fluxo de pessoas chegando. Se você tem um produto que é complexo, precisa ir pro comercial, funciona também. Eu lembro que meu marido, ele falava, por que você não achou essa mulher antes? E sabe uma coisa, isso é até legal de você colocar também, é uma coisa bacana de você colocar, que eu acho que as pessoas não têm muito essa ideia. O que eu acho que fez muita diferença para mim é ter uma visão de negócio. Profissionaliza a coisa de uma maneira que não fica aquela coisa assim, vou fazer postzinho aqui, vou não sei o quê, vou subir uma campanhazinha aqui. Não. É uma estrutura de negócio replicável. Você pode usar em diversos contextos. É como eu estou te falando. Eu vou provavelmente vender esse outro que eu acabei de te falar. E eu vou usar o mesmo modelo, a mesma estratégia. Porque eu sei que é uma estratégia validada, que dá certo. Então, é uma forma de estar em negócios digitais. Não é só um curso que vai te ensinar a vender na internet. É uma forma de enxergar o negócio digital de uma maneira geral. Então, é um conhecimento que você leva. A visão que o InStep 90 trouxe para o nosso negócio não foi só em relação ao resultado, não foi só em relação à venda. Eu até posso falar com você que a gente teve vendas que a gente nunca teve antes no nosso negócio, por exemplo. Mas não só em relação a vendas, mas em relação de estruturação de negócio, de pensar um produto, a gente repensou o produto, a forma de comunicação com as pessoas, a gente repensou também através do InStep 90. É o que eu falo para todo mundo que me liga, Lígia. Isso é uma virada de chave que te ensina a você olhar para sua empresa de uma forma diferente e te ensina a você a crescer a sua empresa, te ensina a você valorizar a sua marca e aquilo que você tem e começar a passar para o seu cliente uma forma de valor diferente que talvez a pessoa não tenha a mínima ideia e noção de que ela poderia ter isso. Então, o Insta 90 é uma mudança de cultura empresarial, uma mudança de comportamento, é uma nova cultura para você levar para dentro da sua empresa e para dentro da sua vida. E isso faz você vender mais. Isso é a consequência do Insta 90. Não é enfim, tem gente que me fala, e o treinamento, enfim, não, cara, esquece, não é isso. É uma virada de chave muito mais que isso, é uma mudança organizacional. Realmente é uma mudança de cultura dentro de uma empresa. E essa mudança é o que faz a gente vender mais. Não é aquele post firuladinho sem propósito nenhum, que você só está colocando porque alguém te falou que se você não fizer 200 posts no seu story no dia, você não vende. As pessoas elas não lembram de você por causa disso. Mas é essa mudança cultural e organizacional que faz você falar uma vez,
mas que você fale uma vez e que aquilo fique aqui dentro, meu. Que aquilo faz sentido e você fica se remoendo uma semana. E depois você vai para o YouTube, você vai para o Instagram para tentar achar mais alguma coisa daquele cara que te falou isso. Então, isso vende. Efetivamente vende. Eu tenho certeza que você se identifica com essas pessoas. Elas eram você 90 dias atrás, 60 dias atrás, um ano atrás. Você era o Felipe com a indústria de cosméticos quase quebrando. Você era o Guilherme tentando captar mais clientes aqui na internet, tentando fazer os clientes dele venderem mais pela internet. Você era a Melina, mãe, dona de casa, tentando ensinar o que ela sabe para outras mulheres sem conseguir chegar nelas. Você era o Ronaldo, mestre em direito, professor, querendo ensinar as pessoas a falar melhor, a se comunicar melhor. Você era a Mari, tentando vender papelaria no Instagram sem ter nenhum diferencial. Pode ser isso? Pode ser trabalhar melhor a gatinha, por exemplo? Ela teria que ganhar vida. Do seu Instagram que, tipo, bombou. A gente começou, eu na verdade olhava para a página e pensava, nossa, será que vou chegar um dia nos 1.000 seguidores? Admirando quem estava lá, né? E depois da Lígia, da equipe dela, dizendo que eu precisava virar essa chave, sair da papelaria convencional, achar essa comunidade, criar esse senso, né? A gente foi para a papelaria para gateiros, que na verdade eu uni mesmo, essa coisa de amar gato, de amar bicho no geral, a esse propósito, essa coisa da papelaria, né? E aí, isso é muito louco no digital, né? Porque é um mundo, é um universo, e tem uma tarefa que você fala isso, Lígia, que eu acho muito importante. Prepare-se para você dar conta dessa demanda, que chega do nada, né? Então, assim, a gente hoje está com 26 mil seguidores. Esse senso de comunidade está muito legal. Das pessoas comprarem, fazerem a foto com o gato ao lado do produto. É possível, né, fazer isso, buscar esse conhecimento e até assusta, né, porque vem do nada. É um universo, então tem que mesmo ir se preparando para isso. E tem uma última coisa que eu acho legal compartilhar com você aqui. Acho que vai te fazer se conectar com a gente ainda mais. Me chamou muito a atenção. Toda pesquisa que a gente faz, os clientes falam que é gostoso fazer o Insta F90. Essa é a palavra que aparece, gostoso. Eu achei estranho, porque veja, quando eu criei esse negócio, eu queria algumas coisas desse produto. Que ele fosse intuitivo, com um pouco de teoria, mas com muito mais prática. Eu queria que as pessoas não se sentissem sozinhas, tendo que fazer tudo sozinha, que tivesse um suporte real, não só quando o seu e-mail dá problema, mas quando você está com dúvidas de verdade, estratégicas, certo? Tinha muitas coisas que eu queria, coisas pelas quais eu briguei por elas, para que quando você comprasse, você sentisse essas coisas na prática, fazendo as tarefas. Mas de verdade, eu nunca imaginei ter esse tipo de feedback. É gostoso fazer as tarefas. Quando você ouve a palavra tarefa, você não acha que vai ser uma coisa gostosa, né? Tarefa lembra coisa maçante, pedante, chata. Então você pode imaginar o quanto eu fico feliz em ouvir isso, que é gostoso, que é divertido, como disse o Ronaldo. Tem trabalho envolvido, é claro, porque trabalhar dá trabalho, ganhar dinheiro dá trabalho. Então melhor que seja um trabalho gostoso, não é mesmo? Eu quero muito que você experimente isso, que você entre pro time Animal Animal, que você sinta na pele que é possível ver o resultado das coisas que você faz, porque é muito ruim ficar fazendo uma série de ações todos os dias, trabalhar, e não ver um resultado proporcional à energia que você coloca, ao trabalho que você tem. Por isso eu tô colocando tanto esforço nesse projeto. Patrocínio, preço ridículo, 14 dias para você experimentar, o dobro do que as pessoas dão por aí. Tudo liberado, suporte estratégico sênior, são coisas que você não vê nesse mercado. E eu tô fazendo tudo isso porque eu realmente sonho em transformar esse mercado. Lá em 2021, quando eu vi que os gurus tinham ocupado o lugar que pertence aos publicitários de verdade, não às pessoas que não vivem de vender curso, que trabalham nas empresas de comunicação, que têm experiência com comunicação, com estratégia, foi aí que eu decidi entrar.
Não foi o dinheiro que me impressionou. Eu já ganhava dinheiro. Foi quase como um chamado, sabe? Provavelmente você, em algum momento da sua vida, você também já sentiu algo assim, como se você fosse a pessoa que tivesse que fazer aquilo. Quanto mais pessoas tiverem resultado com o InstaF90 e provarem com os seus resultados que funciona, nós, juntos, eu e você, todos nós e todos os outros publicitários que vão vir depois de mim, eu tô abrindo essa fronteira. Você que é um colega publicitário, venha ocupar esse espaço com o seu trabalho. Juntos, a gente tem esse poder, a gente muda esse mercado, cara. Esse é o meu convite para você. Implementa, grita aos 4 ventos o seu resultado, que nem os nossos clientes estão fazendo, escancara junto com a gente a verdade. Porque contra a verdade não tem argumento, não tem conversa. E a verdade é que você pode ter um resultado profissional muito superior ao que você tem hoje. Esse dinheiro surreal, ele é proporcional ao tamanho do impacto que você gera no mundo, e você pode sim impactar a vida de muito mais pessoas. Eu sei que isso te incomoda, que você fica na sua cabeça, poxa, mas eu sou bom, as pessoas gostam do meu trabalho, por que eu não consigo vender para mais pessoas? Por que as pessoas que fazem um trabalho pior do que o meu conseguem se destacar tanto na minha área? Seja medicina, saúde, direito, jornalismo, comunicação, estética, finanças, moda, não importa. A pergunta permanece e incomoda. Por que eu não consigo me destacar na minha área? O que eu tenho para dizer para você sobre isso são 2 coisas. Primeiro, essas pessoas têm coragem de botar a cara na rua. A gente pode questionar a qualidade do trabalho delas, a competência delas, mas uma coisa é inegável: elas não têm medo de se colocar. Elas não ficam pensando, ai, mas eu tenho vergonha de aparecer. Ai, mas eu tenho vergonha de gravar um vídeo, um VAC, né? E segundo, se você tem resultado fora da internet, se você tem um mínimo de histórico profissional, você já tem tudo que precisa. O que te falta é o método de chegar nas pessoas, de fazer elas prestarem atenção e por isso comprar de você. Você não se destaca porque te falta o método. Se você tem a coragem, eu tenho o método. Confia em mim. Eu tenho o método. Traz a tua coragem. Eu tô trazendo o método. Você não precisa se matar criando conteúdo. Se você já está fazendo isso agora, você não precisa ficar sofrendo porque você está atrasado, porque você precisaria começar a criar conteúdo para construir a sua autoridade no digital e você não está conseguindo ter tempo para fazer isso. É mentira! Com um único vídeo, um único VAC, você constrói a sua autoridade. Você mostra para as pessoas quem você é. Nesse exato momento, você está dentro de um VAC. Eu mostrei ou não mostrei a minha autoridade para você? E perceba, eu não precisei mostrar 1 segundo da minha intimidade para fazer isso. Eu falei do meu trabalho e das minhas ideias. Você não precisa expor a sua vida online, usar o seu bebê de colo para anunciar uma abertura de carrinho. É vergonhoso, é feio. Eu vi esses dias. É muito feio. Você não precisa disso para vender. Eu vi esses dias uma entrevista da Sandy, do Sandy Júnior, sabe? Explicando por que até hoje ninguém conhece a cara do filho dela. Não sai em nenhum lugar, revista, internet, não aparece. E ela explica por quê. Se algum dia o filho dela estiver na rua, com a babá, sem ela, o filho dela não tá sob ameaça nenhuma de ser sequestrado por ser o filho da Sandy. Ninguém saberia que é o filho da Sandy. Ele não é uma figura pública. Ela diz também assim, poxa, meu filho vai querer ser conhecido, ser famoso, talvez ele não queira ser uma pessoa pública. E se eu fizer dele agora uma pessoa pública, ele perdeu o direito de escolha no futuro, de ser um indivíduo que escolhe. Isso é lucidez, isso é responsabilidade, isso é usar outros recursos para vender o seu trabalho e as suas ideias. Essas são as únicas armas verdadeiramente legítimas e honestas para vender. Não é o bebê, não é a bolsa da Chanel a tiracolo. Lembra disso. O seu trabalho e as suas ideias.
Se as minhas ideias fazem sentido para você, se você se identifica com elas e quer trabalhar de uma maneira nova, clica no botão aqui embaixo e vem junto com a gente escancarar a verdade para o mundo. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui, por ter ficado comigo no dia de hoje. Eu realmente desejo a você todo o sucesso que a sua coragem for capaz de construir. Vou encerrar mandando o meu abraço e dizendo que espero te encontrar aqui no Animal Animal, aqui do lado de dentro. Até a próxima! Aí pra fazer de novo? Mais uma vez? De novo? Eu tô com fome. Eu já gravei 3 vezes, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né?